A graça e a paz do Senhor. Boa tarde a todos vocês. Hoje, dia 29, de outubro do ano de 2021. Estamos mais uma vez aqui nesta sexta-feira para mais uma reunião presencial. Hoje nós temos algumas irmãs já conosco e também essa reunião que a gente faz a transmissão pelo Facebook da Primeira Igreja Batista todas as sextas-feiras. É uma bênção poder estar aqui e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu falo todos os anos, nessa época a mesma coisa. Mas por que a gente fala todos os anos? Porque nem sempre a gente alcança todas as pessoas. Então, todos os anos nós vamos falar da mesma coisa, nesse período que é o período que as pessoas se lembram como o período do Halloween. Então, hoje nós vamos falar sobre isso e eu quero que você esteja comigo, fique comigo até o final, para você ouvir daquilo que a palavra de Deus diz, sobre o que é que nós temos, de que forma que nós precisamos nos comportar dentro de uma sociedade que tem vivido isso e tem multiplicado essa cultura da comemoração do Dia dos Mortos, tá? Mas antes disso nós vamos orar, né? Como sempre, a gente sempre inicia o Ministério de Libertação, sempre lendo um texto da palavra. Os textos que nós lemos sempre são os mesmos, né? Porque, na verdade, nós estamos, nesse momento, entrando em um lugar de batalha, estamos entrando em um lugar de guerra. Quando nós apresentamos a verdade, quando nós pregamos a verdade, quando nós falamos daquilo que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e ela nos libertará, então nós estamos aqui para conhecer a verdade, né? Hoje nós vamos ver até um texto que fala sobre isso, sobre o povo que é destruído porque lhes falta conhecimento da verdade. Eu quero convidar você para mandar uma mensaginha para nós, né? O Wagner Galvão já mandou aqui. Obrigada, Wagner, pela sua participação. O Adriano Dotto, ele sempre está conosco também. Tô vendo aí que a irmã Vera Bueno, lá de São Paulo, também já está conosco. E você precisa mandar uma mensaginha aqui para a gente poder saber quem está aí, né, junto conosco na transmissão de hoje. Você é muito bem-vindo. Te peço para você também estar compartilhando, né, desta live de hoje aí pelo seu celular. Você pode compartilhar desta live, amém? Vamos orar, irmãs? Vamos colocar em pé, se possível. Senhor amado, nesta tarde nós queremos te exaltar, te engrandecer, te bendizer, elevar, Senhor, o teu nome sobre todos os nomes nos céus e na terra. Não há outro, não há ninguém que nós possamos comparar ao Senhor. Por isso, nesse momento, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, glorificamos ao Senhor pela provisão que o Senhor tem nos dado, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia e graça, pelo Teu perdão. Nós estamos aqui mais este dia, porque o Senhor confiou a nós este dia, logo quando abrimos os nossos olhos pela manhã, quando pudemos respirar, e o Senhor nos concede este dia, para que através dele nós possamos fazer conhecidos os teus feitos, anunciando as tuas maravilhas e a tua palavra. Por isso nós clamamos agora, Senhor, reveste-nos, ó Pai, reveste-nos, Senhor, da tua armadura, Senhor, para que nós neste dia possamos resistir a todo mal, e depois de termos feito tudo, assim como está escrito em Efésios capítulo 6, permanecemos inabaláveis. Por isso nos fortalecemos no Senhor e na força do teu poder, porque sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes espirituais, contra hostes espirituais das trevas, Senhor, nos domínios celestiais, contra principados e potestades. Por isso, Senhor, nós clamamos que o Senhor dê ordem, Pai, aos teus exércitos para estarem lutando e militando em nosso favor. Te pedimos, Pai amado, que o Senhor venha cingir os nossos lombos com a verdade, colocando sobre nós a couraça da justiça e calçando os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, para que por onde nós pisarmos sobre esta terra, nós possamos deixar as marcas da tua palavra, as marcas do teu Evangelho, Senhor, das boas novas, ó Deus, Senhor, por atrás de nós, que onde pisarmos, Senhor, as marcas sejam da tua palavra. Clamamos também, Senhor, que o Senhor nos dê, Pai,
nos dê, Senhor, o escudo da fé. Ó Deus, com ele nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dê-nos também, Senhor, o capacete da salvação e a espada da tua palavra, ó Deus, para que com ela nós possamos avançar, ó Deus, contra tudo aquilo que se opõe, ó Deus, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que nós possamos, Senhor, tomar da tua palavra como a nossa arma de ataque. Porque a tua palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. É por isso que nós declaramos a tua palavra. É por isso que nós buscamos a tua face e declaramos esta palavra que traz a nós a tua verdade e a tua realidade. Ó Deus, que possamos orar em todo o tempo, com oração e súplica por nós e por todos aqueles nossos amados, e que nós possamos fazer notório o mistério do teu evangelho. Nesta hora, Pai, nós queremos declarar esta palavra poderosa, que é, Senhor, a tua palavra. E nesse momento, Senhor, nós declaramos aquilo que o Senhor determinou que fosse escrito através das mãos de Moisés. Ó Deus, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus onipotente, onipresente, onisciente, imutável, descansará. Nesta tarde, Senhor, nós queremos descansar na tua presença. Senhor, nós descansamos na tua provisão, nós descansamos no teu cuidado, nós descansamos na tua direção. Tu és aquele que nos direciona. A tua palavra diz que o coração do homem pode sim fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. E é por isso, Senhor, que nós não nos frustramos quando os planos que determinamos, eles não acontecem. Porque, Pai, nós colocamos de uma vez por todas as nossas vidas nas tuas mãos e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, mesmo que seja difícil no momento. Nós decidimos confiar completamente a Ti, todo o nosso ser. Por isso podemos dizer de Adonai: o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e somente em Ti nós confiamos. A tua palavra diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fizemos menção do nome de Hashem, do nome de Adonai, de Elohim, do Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este é o nosso Deus que trouxe à terra o seu Filho para que através dele nós pudéssemos te conhecer e sermos chamados filhos também. Por isso, Senhor, nós declaramos, por nossa livre e espontânea vontade, que somente em Ti nós confiamos, porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, eu e a minha casa. Senhor, todos aqueles que estão aqui comigo e aqueles que estão, Senhor, online, e as suas casas, Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor cubra cada um de nós e dos nossos e daqueles que estão ligados a nós, a nossa família, aqueles que trabalham conosco no campo, na cidade, os seus familiares, os nossos vizinhos, a nossa parentela. Senhor, tudo que está ligado a nós agora seja coberto pelas tuas penas, pelas tuas asas, estejamos seguros, porque a tua verdade é o nosso broquel. Senhor, nós clamamos agora, Senhor, ó Deus, cuida de nós, ó Deus, porque nós não queremos temer o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda nas trevas, ou o espírito da morte que assola ao meio-dia. A tua palavra é a verdade, eu creio nela, confio nela, e ela diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu e a minha casa, aqueles que confiam no Senhor, não serão atingidos. Somente com os nossos olhos nós poderemos contemplar e ver, Senhor, infelizmente, a recompensa daqueles que não creem no Senhor, que não te buscam. Senhor, sofrerão, Pai, as penalidades do teu afastamento. E nós clamamos a Ti, Pai, para que sejamos próximos cada vez mais de Ti, Senhor.
porque nós queremos fazer de Ti o nosso refúgio, porque o Altíssimo é a nossa habitação. E está escrito que nenhum mal, Senhor, nos sucederá, e nem praga nenhuma chegará à nossa casa, porque os Teus anjos, aos Teus anjos, aqueles que Te servem, Senhor, o Senhor dará ordem ao nosso respeito, para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos, seja em qual área for da nossa vida. Os Teus anjos trabalharão em nosso favor, debaixo das Tuas ordens, ordens, Senhor, de prosperidade, ordens de cura, ordens, Senhor, de saúde emocional, espiritual e física, ordens, Senhor, para que haja paz, para que haja Tua shalom, ó Deus, para que haja, Senhor, o Teu agir, o Teu favor estendido ao nosso favor. Ó Deus, estes anjos, eles trabalharão e nos guardarão em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas mãos, para que nós não venhamos a tropeçar em pedra alguma. Mas com os nossos pés nós pisaremos o leão e a áspide. Nós calcaremos debaixo dos nossos pés o filho do leão e a serpente. Senhor, porque nós hoje vivemos o Teu amor. O Senhor nos amou primeiro, e por isso nós podemos Te amar. O Senhor nos amou primeiro e nos levou a um alto refúgio, nos levou a um lugar alto. A Tua palavra diz que o Senhor nos colocaria num retiro, num alto retiro, porque nós conhecemos o Teu nome. E nós invocaremos ao Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor nos responderá. Aquele que clama a Ti, Senhor, não fica sem resposta, porque o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É por isso, Senhor, que clamamos ao Teu nome, levantamos a nossa voz neste dia, para Te dizer o quanto somos dependentes do Teu amor e do Teu favor, da Tua misericórdia. Pai, nesse momento nós clamamos: livra-nos e nós o glorificaremos. Quando nós invocarmos o Senhor estará conosco no meio da dificuldade e nos livrará dela, para que nós possamos testemunhar as Tuas bondades. E no final dos nossos dias, o Senhor estará nos chamando pelo nosso nome e nos colocará ao Teu lado, Senhor, lugar preparado, assim como está escrito, para aqueles que temem e confessam ao Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor nesta tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. Pode sentar. Ó, vou virar aqui para você ver. Hoje está a irmã Carla aqui conosco. Lá está a Luciana, lá conosco, lá no cantinho, lá, ó. Dá um oi aí, Lu. E aí estão aqui conosco as irmãs, né? E você está conosco aí, olha, um monte de gente, graças a Deus, né? Ó, vou falar aqui quem está conosco. Já falei do Wagner, do Adriano, da Nilda, que está nos assistindo de Aparecida do Taboado. A irmã Vera Bueno, lá de São Paulo, sempre conosco. Irmã Vera, Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Quero agradecer também a Janete, né? A Janete, que ela sempre pede oração pelos caminhoneiros, né? E pela sua casa. Amém, gente. Nós vamos estar orando sim, Janete. A Patrícia Brito também está nos assistindo. A Silvânia Regina está nos assistindo lá de Cuiabá. A Márcia Aparecida da Silva também está nos assistindo. A irmã Márcia, né? Aqui de Alto Taquari. Obrigada, irmã, pela sua audiência. A irmã Mari Silva também está conosco. A Mari Silva também está nos assistindo. A irmã Delcires Caíne está nos assistindo lá de São Gabriel do Oeste. Que bênção, irmã. Sempre conosco aí, né? E quero agradecer. A Mari Silva pede oração por ela e pela sua casa. Amém. Vamos estar orando no final da reunião de hoje. A Iacuí também sempre conosco. Obrigada. A Roberta Bavia, que também está conosco. E a Janete está falando que está de Rondonópolis. E eu vou pedir para você que a gente possa multiplicar essa live, porque hoje é importante, né, Lu? É importante a gente saber. Aqui a irmã Carla até já sabe, né? Irmã Carla, a gente interage aqui, sabe? O negócio é interagir. O negócio é estar junto um perto do outro. Chegou mais a Ana, né? Que está chegando aí. Que bênção, graça e paz. E o nosso intuito, na verdade, na reunião, é que a gente possa interagir, né? Porque é bom a gente poder conversar. Na verdade, eu sempre falo assim que eu fui criada numa igreja, que eu tinha muita pergunta. Sempre
questionei muito. E eu não tinha onde perguntar, não tinha para quem perguntar, né? Só se eu marcasse uma reunião com o pastor. Uma vez eu marquei numa reunião com o pastor, né? Levei várias perguntas lá para ele me responder, mas ele não conseguiu. Não é porque não era por nada, é porque justamente ele não tinha condições de responder essas perguntas que eram, vamos falar assim, eram perguntas difíceis, né? A irmã Zélia Bauer também está nos assistindo lá de Lucas do Rio Verde. Que bênção, né? Você vê, a gente consegue alcançar vários lugares. Então, o objetivo é nós interagirmos. Você pode escrever aí que eu estou aqui vendo e lendo a sua mensagem. E as irmãs aqui junto conosco para nós fazermos essa reunião juntos, né? Tá? Então, para nós começarmos a nossa reunião, eu quero que você abra a palavra de Deus em Atos, capítulo 19, versículo 13 a 20. Atos fica logo depois de Romanos, tá? Então, antes de Romanos. Atos capítulo 13, versículo 19, versículo 13 a 20. Esse texto, o livro de Atos, foi escrito por Lucas. Na verdade, muitos dizem que o livro de Atos é uma continuidade do Evangelho de Lucas, né? Evangelho é uma palavra grega que quer dizer boas novas, né? Evangelos significa notícia boa. Então, o Evangelho de Lucas foi um dos evangelhos escritos chamados evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? É porque eles são sinônimos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, na verdade, ele não foi escrito nessa ordem. Ele foi escrito primeiro pelo livro de Marcos, depois foi escrito o livro de Mateus, depois foi escrito o livro de Lucas e, por último, João. Mas o escritor de Lucas foi o mesmo que escreveu a descrição de Atos. Atos, na verdade, são os atos dos apóstolos. As atividades, as atitudes, está descrevendo uma história que aconteceu exatamente naquele período do primeiro século, né? Primeiro século que nós contamos da morte, né, e ressurreição de Jesus. Então, o capítulo 19 está nos falando de algo que realmente aconteceu. Não é uma parábola, não é uma história, é um acontecimento real. A partir do versículo 13, a palavra de Deus fala a respeito da pregação de Paulo, né, em Éfeso. A palavra de Deus diz, né, que lá no versículo 11, se a gente for ler um pouquinho, vê que muitas coisas extraordinárias aconteciam através das mãos de Paulo. Coisas extraordinárias eram o quê? Na verdade, extraordinário para nós são milagres, né? São sinais, são maravilhas. Muitas coisas aconteciam através da vida de Paulo. Mas ali no versículo 12, a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas extraordinárias. Curas, né? As pessoas eram curadas através dos lenços, aventais que levavam em seu corpo aos enfermos, enfermidades, elas fugiam, ou seja, haviam milagres, haviam sinais, haviam maravilhas, mas também havia exorcismo, né? Exorcismo. O que é o exorcismo? É a saída dos demônios. Quando os demônios abandonam o corpo de alguém. Ai, irmã Cristina, isso aí não existe. Então você não crê na Bíblia. Porque se aqui está falando que saíam deles os espíritos malignos, é porque existem espíritos malignos e nós já explicamos aqui. Você pode assistir os outros vídeos anteriores. Nós fizemos uma série de vídeos falando a respeito de demônios, a respeito de anjos, a respeito de quem Deus é. Nós falamos a respeito desses espíritos malignos. Eles têm níveis de controle na vida das pessoas. Existe um nível de controle por influência, né? Ele influencia as decisões da pessoa. Existe um nível de controle um pouco mais profundo, né? Onde ele usa de alguma forma. E existe a possessão total e completa, né? Que espero que ninguém veja, porque não é nada agradável. Mas a Bíblia diz que Paulo,
ele expulsava demônios. Eles fugiam das pessoas, né? Fugiam das pessoas através das obras de Paulo. Mas o que eu quero ressaltar aqui em Atos capítulo 13 em diante, olha só, presta atenção. Está escrito assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Reconhecendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus, sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então, ali no versículo 20 diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, o que é que aconteceu aqui nesse descrito pelas mãos de Lucas? Quero ver aqui o que as irmãs estão falando. O que é que aconteceu, né? A Mari Teste, que está nos assistindo lá de Campo Novo do Parecis, olha que bênção, né? A Maria Aparecida fala que ela crê, a Iacuí diz: a hora que encontrar um endemoniado, né? Deixa eu ver aqui que fugiu aqui o comentário. A hora que encontrar um endemoniado, ninguém quer saber, né? Sai fora, vai fugindo. Pastor Cláudio que o diga, né? Vivia na sala dele tirando dúvidas. Ah, é verdade, Iacuí, você é das minhas mesmo, né? Cheia das dúvidas. E é muito bom ser cheia das dúvidas, porque quem tem pergunta procura resposta, né? Quem não tem pergunta não procura nada, né? Então, o que estava acontecendo? Paulo começou a pregar e ele expulsava demônios. Aí 2 judeus, filhos de Seva, que eram os principais dos sacerdotes, que também eram exorcistas, porque na verdade, irmãos e queridos ouvintes, o exorcismo, muitas vezes o demônio, ele sai pela autoridade do nome de Jesus, né? Pela autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade. Às vezes você vai ver, até infelizmente falando a verdade, você vai ver muitas pessoas que não têm aliança com Deus, tomando a palavra de Deus naquele momento, lendo a palavra de Deus e expulsando demônios. Era o que os judeus faziam naquela época. Só que aquele homem endemoniado, né, que estava possesso, no momento em que aqueles 2 filhos de Seva foram retirar o demônio dele, aquele homem disse: eu sei quem é Paulo, eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas eu não sei quem vocês são, ou seja, vocês não têm nenhuma expressão no reino de Deus. E a Bíblia diz que aquele endemoniado deixou eles nus, né? Rasgou a roupa deles e deixou eles envergonhados. E a palavra de Deus diz aqui no capítulo 19 que muitos daqueles que praticavam as artes mágicas, vendo tudo aquilo acontecer, eles decidiram abandonar as suas atividades. E ele diz: eles vinham, né, confessando e publicando seus feitos, ou seja, gente, eu fiz isso de errado, confessando as suas atividades de feitiçaria. E a palavra de Deus diz que eles também trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Ou seja, a palavra de Deus, ela fez com que aqueles que praticavam as artes mágicas deixassem de praticá-las. Aqueles que invocavam reino das trevas deixassem de invocá-los.
Esse é o propósito da palavra, esse é o propósito do evangelho, de abandonar as práticas do reino das trevas. Mas infelizmente, hoje em dia, no nosso século 21 e também no século 20, o que dá ibope, o que dá notícia é você falar a respeito da feitiçaria, da magia e do ocultismo. E nós repreendemos agora toda ação do ocultismo na vida daqueles que vão assistir esta live hoje, que estão assistindo. Porque o inimigo não vai tomar a mente de ninguém para distrair desta palavra, que é tão importante, para que nós possamos aprender e ser libertos pela sua palavra. Nós vemos as sagas, né? Sagas tipo Crepúsculo, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, né? Desenhos infantis que falam de bruxa. Eu me lembro de um desenho, eu sou assim, já tenho mais de 50, né, gente? Então, quando falava de bruxa, na minha época de adolescência, era A Feiticeira, né? É do seu tempo também, viu? É do seu também. Isso não é do seu tempo, porque você é mais novinha. Mas eu assisto no Viva. Assiste o quê? Tem ela assiste o Viva, né? Ela assiste aquele canal antigo. Lá passa a Feiticeira mesmo, né? Mas a Feiticeira, ela era uma mulher o quê? Boazinha, né? Bonita. Ela só fazia coisa boa, né? Então, isso tudo começou a entrar na nossa geração como coisas boas. O próprio movimento Wicca, eu não sei se vocês sabem, né? Mas existe um movimento Wicca. Cris, mas esse questionamento dessa feiticeira que só faz coisas boas, procede? Não. São coisas para entrar nos nossos pensamentos, nos nossos corações, que também existe feitiçaria boa. Feitiçaria boa e ruim, tipo, tem isso ou não? Feitiçaria e não tem bom e ruim. A irmã Ana Cláudia está perguntando aqui se existe feitiçaria boa ou existe feitiçaria ruim. Feitiçaria é feitiçaria. É feitiçaria. Entendeu? Qualquer tipo de feitiçaria, na verdade, é manipulação do reino espiritual, né? Então, quando se manipula o reino espiritual, seja por uma boa causa, né, ou não, você está praticando a feitiçaria, né? Então, a gente precisa entender exatamente o que é feitiçaria. Toda manipulação do reino espiritual. Você tentar manipular alguma coisa para que dê certo conforme a sua vontade. Isso, na verdade, é feitiçaria. Existem também, eu já ouvi, gente, não sei se vocês já ouviram, mas é estranho, né? Soou estranho para mim, mas eu já ouvi isso. Tem gente que fala assim, eu repreendo toda oração contrária. Não existe oração contrária. Entendeu? Porque oração é para Deus, né? Oração contrária para mim é feitiçaria. É tipo maldição? Exato, oração contrária. O que é oração contrária, gente? Alguém que está orando pro seu mal? Quem ora pro seu mal? Quem ora pro seu mal porque não gosta de você, quem ora pro seu mal porque não gosta de você, né? A Bíblia diz que se a gente precisa orar pelos nossos inimigos, orar para bem deles, para que eles se convertam, para eles conheçam a vontade de Deus, conheçam a palavra de Deus e não vivam, né, praticando mal. Mas agora você ora pela pessoa, não, eu oro para que morra, para que não sei o que. Gente, isso daí é feitiçaria, né? Isso é feitiçaria. E Deus não ouve feitiçaria, né? Deus não escuta feitiçaria. Mas enfim, na minha época tinha feiticeira, tinha Gasparzinho, o fantasminha camarada, né? São coisas que vão entrando no comum da gente, no cotidiano, né? Dia das Bruxas, né? Eu preparei aqui, tem uma música que fala assim, não tenha medo do Halloween, Joãozinho. Então começa a levar as crianças, né? Vamos falar de uma coisa mais atual, uma série do Netflix chamada o quê? Lúcifer. Nossa, mas como que ele é bonito! Como que ele é bom, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte. Ele é bom, ele é bonito, né? É nada, eu nem assisti, nunca vi, né? Por que tem que colocar? Na verdade, existe... Chama atenção, né, Cris? A beleza para realmente a pessoa querer assistir. E Lúcifer, na verdade, Lúcifer é uma palavra grega, né? Que significa um objeto que emana luz. Entendeu? Lúcifer não é o nome
do anjo do mal. Vocês podem ter certeza, o nome dele é outro, né? Eu nem vou falar o nome dele, mas ele tem um nome, né? Porque ele é um anjo criado por Deus. Lúcifer foi na tradução da Septuaginta que colocaram lá, que era Lúcifer, por quê? Porque lá na Septuaginta tá realmente a questão de... deixa eu me lembrar em hebraico. Tentar lembrar qual que é a palavra em hebraico. Esqueci. A palavra em hebraico que significa que emana luz, né? Na verdade. É um texto bem contraditório. Então, Lúcifer, a gente tem Lúcifer, você fala Lúcifer, você pensa no quê? Você pensa no diabo, né? Você pensa no diabo. Que nós já fomos ensinados desse jeito, que Lúcifer é o diabo. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que as coisas hoje, elas têm muito mais valor quando você traz elas para a feitiçaria, para a magia, para a questão do ocultismo, né? O ocultismo está sendo propagado cada vez mais no nosso século. E nosso Brasil, ele foi sendo americanizado ao longo dos anos. Enquanto nós falamos cheeseburger, hot dog, feedback, né? Nós falamos tudo em inglês, nós queremos falar em inglês, influenciando a nossa língua também. Fomos influenciados através desta atividade que surge no meio dos povos druidas, dos povos celtas. E eu vou te falar que isso, muito antes de nascer, já havia essa comemoração, e eu vou explicar para vocês, né, a respeito de onde começou esse feriado. Ele começou, na verdade, 5 séculos antes de Cristo, na época onde os povos celtas, descendentes dos povos da Babilônia, né? Eles eram descendentes dos babilônios. Eles então celebravam neste dia do 31 de outubro, eles celebravam o Ano Novo Celta. O Ano Novo Celta. Quando celebra Ano Novo aqui no Brasil, eu estou falando de algo que acontece aqui no Brasil. Estou falando de algo que eu faço, tá? Pra gente entender bem. Mas quando se celebra o Ano Novo aqui no Brasil, a gente se lembra, por exemplo, de roupa branca, né? O povo celebra Ano Novo com roupa branca. Por quê? Você sabe por quê? Porque a gente quer propagar paz, né? Então, o branco significa paz, então todo mundo se veste de branco. É um costume, certo? Aí os povos que moram lá perto dos rios, eles vão lá nos mares, né? E vão fazer o quê? Vão jogar flores para a entidade de Iemanjá, né? Vão pular 7 ondas, vão comer 7 grãos de uva, não sei quantos grãos de romã, e aquele tanto de coiseira que chega no final do ano, e todo mundo inventa uma coisa e se falar que é para andar de 4 1 quilômetro, a pessoa vai andar de 4 1 quilômetro porque acha que vai ficar melhor no próximo ano. Costumes inventados por homens, né? Coisas inventadas por homens. Na verdade, esta mudança de ano dos celtas, elas estão ligadas à própria adoração, né, a Baal, que eram adorações dos povos babilônicos. Eles já adoravam a Baal. E outro texto lá em Jeremias fala que eles adoravam a Moloque. Independentemente de qual seja o nome da entidade que eles adoravam, dos seus deuses, porque Baal, na verdade, é um acróstico, que é Beuzebu, Astarote e mais alguns outros, né, deuses que mostravam justamente que não era este Deus, o Deus vivo e verdadeiro que eles serviam a outros deuses. Então eles eram idólatras, é isso que eu quero falar, eles eram idólatras, eles adoravam a deuses pagãos. Os celtas adoravam a deuses pagãos e adoravam com cultos pagãos, como se adorava Baal, com muito fogo, com muitas práticas, né, de feitiçaria. Então, 31 de outubro
era o dia, né, que celebrava o Ano Novo Celta, que era também chamado de um festival de Samhain, que significa Senhor da Morte. Eles celebravam no dia 31 de outubro o Senhor da Morte. Por que é que era o Senhor da Morte? Porque eram sacrificadas pessoas para este Senhor, e também porque naquele hemisfério, né, na Irlanda, nesse período do ano está acabando o verão e começando o inverno. Então termina o verão, termina uma estação de ano, começa outra estação, e nós sabemos muito bem como que funciona assim quando as estações do ano são bem definidas, né? Nós sabemos que o verão tem calor, o inverno tem frio, o outono é ameno com as folhas caindo, secando, depois tem a primavera cheia de flores, também amena, e a gente vê que naquele momento eles estavam saindo do verão e entrando no inverno, né? Ou entrando no outono e inverno. Então, eles celebravam ao Deus da morte, porque as plantas começavam a morrer. As plantas começavam a perder as suas folhas. E toda a natureza começava a perder a vida, tá? E este festival, chamado Samhain, que significa Senhor da Morte, ele durava 3 dias. Os celtas consideravam o dia 1º de novembro o dia da própria morte, né? E eu já expliquei para vocês o porquê. Então, na noite do banquete de Samhain, que era no dia 31, como eles celebravam o Senhor das Mortes, eles também acreditavam que neste dia em especial, os espíritos dos mortos, eles voltavam e ficavam vagando pelas regiões. Então, para isso, eles precisavam ter algumas atitudes que pudessem expulsar estes espíritos malignos, ou de tal forma agradá-los, para que eles não viessem destruir as suas plantações, para que eles não viessem trazer enfermidades, doenças, né? E essas coisas mais. Então eles faziam um banquete, né? Também para estes maus espíritos, né? Aí você vê que existe muita influência da questão de você dar comida aos espíritos, né? A gente vê isso, por exemplo, em várias seitas, né? Em várias religiões africanizadas aqui no Brasil, se dá comida, né? A gente vê, por exemplo, nos povos hindus, eles dão comida, eles fazem aquelas bandejas de comida, oferecem para os seus deuses. Então isso é um costume que já vem de muito tempo atrás, tá? Como as pessoas não queriam ser possuídas pelos espíritos maus, então eles tomavam algumas precauções para se protegerem, né? Para afastar estes espíritos maus. E aí, de onde que vem, por exemplo, essa questão do Halloween, né? Do Halloween. Na verdade, Halloween é uma palavra que agregou uma pequena frase, que chama All Hallows Eve. All Hallows Eve significa noite de todos os santos, né? E da onde que começou isso? Começou, né? Agora vocês entenderam que dos povos druidas, dos celtas, né? Que celebravam este festival acendendo enormes fogueiras nos topos das colinas, afugentando os espíritos maus, né? E aí, este festival, ele foi sofrendo transformações ao longo dos anos, né? Ao longo das décadas, ao longo dos séculos, ele foi sofrendo transformações. Quando chegou na grande expansão do Império Romano, os romanos, eles também dominaram aquela região que era da Irlanda, né? Aí, na verdade, é toda aquela região da Irlanda, do norte ali, daquela região da Europa. Então, toda aquela região foi dominada pelo Império Romano. E eles também tinham uma festa, né? Uma festa para a deusa Pamona, a deusa das frutas. Assim, a festa dos celtas adquiriu características das festas romanas. Houve uma mistura agora daquela festa pagã vinda dos celtas, que veio dos babilônios. Vocês estão me entendendo? Por isso que eu estou explicando aqui. Lá
da história. Sabe por que eu estou explicando isso? Porque é assim, ó. Tem uma historinha que diz que a mãe foi ensinar a filha a fazer um peixe. Já expliquei aqui algumas vezes, mas vou falar de novo. E aí ela falou, filha, olha, você tem que cortar o rabo e a cabeça do peixe. E a filha falou, mas por que eu tenho que cortar o rabo e a cabeça do peixe para poder fritar ele, para poder fazer ele? Ela falou assim, eu não sei, mas a minha mãe me ensinou assim e agora eu tô te ensinando o que eu aprendi. Quer dizer, aquela mãe, ela não foi perguntar o porquê que tinha que cortar o rabo e a cabeça do peixe. Mas a filha foi até a avó e disse, vó, eu quero saber por que precisa cortar o rabo e a cabeça do peixe. Ela falou assim, não precisa cortar não. É porque a minha frigideira era muito pequena. O peixe não cabia, então eu cortava a cabeça e o rabo. Entendeu? Nós precisamos saber de onde que surgem as coisas que nós muitas vezes estamos envolvidos. Nem pensamos de onde que surge, nem sabemos, não perguntamos e continuamos a propagar uma mentira, muitas vezes uma coisa que nem é da vontade de Deus, sem saber, né, do que estamos falando. Deixa eu ver que alguém colocou aqui. A Érica também entrou. Obrigada, Érica. Deus abençoe. A Roberta falou que tudo isso que nós falamos aqui da feiticeira, do Gasparzinho, é tudo do tempo dela. Tenho certeza disso, Roberta. A Elaine Tisque Dourado, olha que bênção. Ela está lá da Inglaterra, né? Nos assistindo. Que bênção, Elaine. Deus abençoe. E ela gostava da série da feiticeira, viu? Também é do tempo dela, né? Então tem gente, a Mari falando que tem gente que acredita em feitiçaria boa, né? Tem muita gente enganada. Deixa eu passar aqui, gente, porque minhas coisas que vão pulando, né? Ela pula. Reléu, isso mesmo. A Ana publicou aqui pra nós, ó. Reléu, é mais ou menos isso mesmo. Ah, não, gente, olha lá quem que tá aqui. A Liliane Castro tá assistindo isso no México. E ela tá falando que lá no México tem muito disso, né? É verdade, tem muita dessa questão de feitiçaria aí no México. Então você já sabe, né, como é que você tá bem amparada aí com a palavra de Deus, tá? A Elaine Fernandes também tá nos acompanhando. Graça e paz, Deus abençoe pela sua audiência também. Ó, gente, de vez em quando pula meus comentários aqui, eu não consigo ver tudo, tá? Significado de Lúcifer, a Ana postou aqui, tá? Também, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que lá, quando houve o Império Romano, começou a se misturar as festas, tá? Houve uma mistura. E aí, eles, na verdade, a festa de Samhain, então, começou a sofrer essas transformações. E no começo do século, lá no Papa Gregório III, que já estava no começo do século III ou IV, eu acho, né, por aí, mais ou menos nessa época, então ele designou para acabar com esta festa pagã. E na verdade o objetivo dele era cristianizar esta festa. Então, a Igreja Católica, ela tinha já uma festa que ela celebrava para a festa de Todos os Santos, que era no dia 13 de maio, aniversário de Alto Taquari, né? 13 de maio, aniversário da cidade de Alto Taquari. Então, era nesse dia que a Igreja Católica, no início, né, a primeira igreja cristã, ela comemorava a data de Todos os Santos, dia 13 de maio. E aí, ele decidiu alterar esta festa para o dia 1º de novembro. Assim surgiu All Hallows Eve, que significa All Todos Hallows, Santo Eve vem de evening. Então, a noite que antecede o dia de Todos os Santos. Que dia que é dia de Todos os Santos? Dia 1º, não é? É dia 1º, né? Dia 2 é dia dos finados, não é? Mas dia de Todos os Santos é dia 1º. Então, All Hallows Eve seria a noite que antecede o dia de Todos os Santos. Então, por isso que no dia 31 de outubro se celebra All Hallows Eve, que para nós se transformou numa palavra só, Halloween.
Halloween, tá? Então agora vocês já sabem de onde que surgiu, tá? A gente já sabe. Depois de tudo isso, né, os cristãos, né, que celebravam o dia dos santos falecidos, celebravam também o dia do Senhor dos Mortos sem saber, né? Posteriormente, alguns imigrantes europeus, de um modo especial os irlandeses, em 1845 houve uma grande fome na Irlanda. E mais de 1 milhão de irlandeses pegaram os navios e foram para os Estados Unidos da América. E lá eles levaram consigo todos estes costumes, levaram junto, né? E lá eles adaptaram, por exemplo, os nabos que eram entalhados, né? Feito desenhos nos nabos, lá na Irlanda, agora é feito desenho no quê? No que faz os desenhos agora no Halloween? Nas abóboras, né? Nas morangas, né? A gente chama de moranga, aquela redonda, né? Na moranga, faz lá, coloca uma lâmpada lá dentro, coloca uma vela lá dentro, faz uma carranca e começou a ter, então, a definição do preto e do laranja, né? Por causa dessa influência americana, tá? Então, por que as travessuras ou doces? Já é uma questão americana, tá? Porque na cultura celta era para apaziguar os espíritos malignos, precisava deixar comida para eles. Então essa prática foi transformada com os tempos, quando os mendigos passavam para pedir comida em troca de orações, ou se a pessoa não dava comida, ele lançava o quê? Uma maldição, né? Então, ou você recebia comida, ou lançava essa maldição. Então, nessa condição, nós fomos recebendo essa comemoração pagã, tá? Comemoração pagã. Porque apesar dela estar misturada a uma data festiva, né? Do nosso calendário, né? Do nosso calendário brasileiro. Por quê? Porque o nosso calendário brasileiro é um calendário cristão, né? Não sei de quantos séculos atrás. Então, tanto que terça-feira que vem é feriado. Né? Ninguém vai trabalhar porque é dia dos finados. É outra pregação, tá? Esse é para outra pregação, o dia dos finados, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer para você é que muitos de nós já celebraram isso. Talvez você já tenha celebrado o Halloween, né? Já celebrei, infelizmente, quando a gente aprende inglês, nas influências, né, das Américas, quando eu aprendi inglês, eu era adolescente, então a gente tinha muito essa questão do Halloween. E eu gostava, não sou mentirosa para falar, gostava mesmo. Porque eu falo assim, que se o Senhor não tivesse me alcançado, não sei aonde que eu estaria hoje. Mas eu gostava, eu me fantasiava, né? Eu ia pra rua, a gente ia pedir bala, né? Ou toda aquela coisa que você ouviu falar até agora. Mas graças a Deus que um dia eu fui alcançada, né? E eu pedi perdão ao Senhor. E quando eu pedi perdão ao Senhor e percebi que eu estava errando, eu nunca mais pratiquei. Por isso eu acho assim interessante, muitas pessoas, assim, não estou aqui para julgar, Deus me livre, eu sei que cada um tem o seu tempo e esse não é o propósito da nossa live. O propósito da nossa live é a gente trazer a verdade, de onde veio, por que é assim e o que a palavra de Deus diz a respeito. Então, eu entendi que eu estava errando. E se eu estava errando, eu precisava me consertar. Eu precisava me adequar. Na semana passada, nós falamos sobre a adequação da nossa vida à palavra de Deus. São as nossas vidas que precisam se moldar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que se molda a nós. É o contrário. É nós que precisamos nos moldar à vontade, à palavra de Deus, às instruções que Deus já deixou na sua palavra para nós. Então, eu pedi perdão ao Senhor. Eu clamei a Ele para que Ele me perdoasse a minha ignorância. Porque eu fiz isso tudo por ignorância. E eu tenho certeza que muitas pessoas fazem porque não conhecem a verdadeira fonte, de onde surgiu e por que ela serve. Ai, mas Cristina, mas é só uma brincadeira, Deus sabe. Mas você vai ver agora, na palavra de Deus, que a gente não brinca com o reino das trevas. Você sabe por quê?
Porque a gente não chama o que não tem suporte para aguentar. Certo? Você, por acaso, você vai pedir para jogar em cima de você um vagão de trem? Não. Você não vai suportar o peso dele, ele vai te amassar, né? Naturalmente, ele pesa muito mais do que você. A gente nem precisa de um vagão de trem, é só um Fusca, né? Pode ser só um Fusca, já nos amassa. Mas, enfim, você não vai chamar o que você não pode suportar. E, na verdade, o reino das trevas, ele é real. Ele é real. Às vezes a gente não está vendo, mas assim como o reino de Deus é real, também é real o reino das trevas. Ai, irmã, mas você não falou que foi Deus que criou? Foi. Ele criou justamente para que nós tenhamos a condição de escolher. Porque vale servir a Deus se você não tem outra opção? Você não serve a Deus porque você quer, você serve a Deus porque não tem outra opção. Eu vou casar com fulano porque não tem outro. Então, eu não tenho outra opção. Eu vou casar com fulano, com a Beltrana, porque eu não tenho outra opção. Deus não quer o nosso amor sem opção. Ele nos deu essa condição de optar, de desobedecer a Ele. E, infelizmente, Ele nos deu, ou felizmente, né? Mas Ele quer que nós o amemos porque nós queremos, porque nós desejamos, não porque nós não temos opção. Ele criou o reino das trevas? Sim. Criou o reino das trevas para a destruição daqueles que escolherem andar de acordo com o reino das trevas. É uma escolha que Deus nos deu. Ah, irmã, mas eu não acredito assim. Então vamos estudar, né? Vamos buscar a fonte de toda a verdade. O que a palavra de Deus diz a respeito de nós que dizemos que amamos a Deus, que conhecemos a Deus, que queremos servir a Deus, né? A palavra de Deus diz lá em Levítico 19, 26, não pratiquem magia. Primeira coisa que ele fala. Não comereis nenhuma coisa com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não é para comer nada que tenha sangue, não é para lançar maldição, e nem praticar feitiçaria, tá? Então, mas lá está escrito lá na velha aliança. Na nova aliança não está escrito. Eu vou te mostrar que está assim. A Bíblia diz lá em Levítico também, capítulo 19, versículo 31. Eu li o versículo 26. Versículo 31 agora, diz assim: não vos voltareis, nem para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ou seja, o feiticeiro está lá, o agoureiro está lá, certo? E ele fala assim, não os procurareis. Não é o feiticeiro que vem atrás de você, é você que vai atrás do feiticeiro. E ele fala, não procurareis, não vai até eles para serdes contaminados. Então, mas eles são leprosos? Não. Ele não está falando de contaminação física. Ele não está falando de Covid. Ele está falando de contaminação espiritual, que é pior do que a contaminação física. Porque as pessoas, quando elas se contaminam espiritualmente com feitiçaria, com a idolatria, né? Lembra que eu falei aqui que os povos pagãos, os povos celtas vieram dos babilônios, eles eram idólatras. O que é idólatras? Eles buscavam outros deuses, né? A irmã Zélia está pedindo oração para a Mônica e para as crianças. Amém. Nós vamos estar pedindo a Deus para guardar eles. Ó, a Ana Cláudia tá postando a palavra de Deus aí, Isaías 14. A irmã Cida Bernini, a Andréia também estão nos assistindo. Deus abençoe, beijo a todos vocês lá, Elza. Então, nós precisamos nos lembrar que o Senhor fala, não vai até eles para vocês não se contaminarem. Não se contaminar com o quê? Com a idolatria deles, com o costume deles, com as feitiçarias deles. Ah, irmã, mas eu não posso ir lá? Não, não pode. O Senhor está falando para não ir, sou eu. É Ele que fala, não vai, não procura. Não procura cartomante, não procura necromante. Necromante é o quê? Necro
é morto. Mante é aquele que se informa dos mortos. Então não é para se informar com os mortos. Mas o morto não fala. É verdade, mas o senhor falou que não é para chamar os mortos. Por quê? É uma outra live. É uma outra live, né? Pra gente explicar isso. Então ele diz assim, lá em Deuteronômio 18, versículo 9 a 13. Anota os versículos para você ler em casa depois, tá? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. O Senhor está falando, não é para fazer igual. Não faça como eles fazem. Eles estão fazendo porque eles não me conhecem. E eu não quero que vocês façam igual eles fazem. Não se achará no meio de vocês quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, ou seja, adora Moloque, né? O Moloque, ele exigia filhos e filhas. Eu não sei se você sabe, mas não está escrito na Bíblia, tá? Não está escrito na Bíblia. Mas isso, na verdade, está escrito na cultura judaica. Se você for olhar a ação de Nimrod na Babilônia, lá quando houve a Torre de Babel, eles tinham o costume, infelizmente, muitas vezes, de servir a outros deuses. Eles não serviam apenas o Deus vivo verdadeiro, eles haviam se desviado e eles queimavam os seus filhos, principalmente os primogênitos, no fogo. Eles queimavam os primogênitos em adoração a Moloque. Eles entregavam os primogênitos ao Deus Moloque. Mas o Senhor fala, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus lançou eles de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Nós não falamos que a gente serve a esse Deus da Bíblia? É esse Deus que nós servimos? É isso que ele diz. Ele está falando, não se acha no meio de vocês nada disso. E vocês não se envolvam com as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Mas Halloween é só uma brincadeira. Será? Será que quando você chama, quando você envolve... Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já fui líder do Ministério de Teatro por vários anos, né? Hoje eu não sou mais, são outras pessoas que estão envolvidas. Mas o Ministério de Teatro é um ministério muito forte. Você foi, Lu? Você já foi, né? Não? É um ministério muito forte. Sabe por quê? Porque a gente mexe no reino das trevas. Assim como os artistas, né? Que vão na televisão, que fazem os papéis. Se vocês forem olhar vários artistas que fizeram vários papéis, depois do papel que eles fizeram, muitas vezes eles sofreram exatamente aquilo que eles viveram no papel. Por quê? Porque o reino das trevas, ele não brinca. Quando você fala, você está trazendo para si aquilo que está falando. Por isso que quando eu liderava o louvor, antes de fazer qualquer ensaio, nós orávamos e clamávamos a cobertura do Senhor. E depois que terminávamos o ensaio, nós orávamos e cancelávamos do reino espiritual todas as palavras ali ditas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas faziam o papel de um ladrão, faziam o papel de uma prostituta, faziam o papel de um demônio, faziam um papel contrário à vontade de Deus. E a gente vê isso, pessoas sofrendo isso até hoje. Porque não souberam lidar com o reino espiritual. O reino espiritual, ele é real. Ele só não é visto, mas ele é percebido, ele é sentido. E o que você traz no reino espiritual é real. Assim como quando você abençoa os seus filhos,
e eles são abençoados, você começa a dizer abençoa, 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 você começa a propagar a bênção sobre a vida deles, assim também tem a força da maldição. Você amaldiçoar os filhos sofrem a maldição, eles sofrem a palavra. Você está lançando a semente sobre a vida daquelas pessoas. Então o Senhor fala assim, não se contaminem com eles, não façam conforme as abominações dos povos que não me conhecem e não me servem. E aí eu questiono a nós hoje, como que nós, conhecendo a palavra de Deus, vamos fazer exatamente o que os povos pagãos, que adoravam aos babilônios, que adoravam aos celtas. E eu vou dizer uma outra coisa. Esta data, 31 de outubro, ela é uma das datas mais importantes para os satanistas. Tanto que quando eles ficam muito felizes quando veem as pessoas cada vez mais celebrando uma data tão importante para eles. Porque é uma data como se comemora para nós o Natal, por exemplo, para os cristãos se comemora o Natal, 31 de outubro se comemora da mesma forma, da mesma alegria para os que adoram ao anjo da morte, né? Vamos dizer assim. Ah, mas pode adorar o anjo da morte? Pode, você pode adorar o que você quiser. Você adora o que você quiser, você adora o sol, a lua, o anjo da morte, você pode fazer o que você quiser, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Não foi isso que Josué disse? Eu escolhi, e a minha casa também escolheu, eu quero servir a Deus, por livre e espontânea vontade, não quero servir e nem adorar anjo nenhum, entendeu? Porque Satanás é um anjo, é uma criatura de Deus, com um poder muito menor do que Deus. Por que eu vou adorar uma pessoa, um indivíduo que tem menos poder do que o meu Deus? Eu não. Eu vou adorar aquele que tem todo o poder no céu e na terra. É esse que eu quero adorar. E a ele eu vou servir. Então, quando nós dizemos que adoramos esse Deus, como que nós vamos fazer práticas que os outros povos que não adoram esse Deus, é um direito deles? Não é verdade? Nosso Brasil é laico. Você adora quem você quiser, mas você escolhe quem você quer servir. Josué disse, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolhi quem eu quero servir. E eu tenho certeza de que cada um de nós escolhemos quem quer servir. Eu não quero servir o reino das trevas. Não quero ficar escravo dele. Mas eu quero ficar escravo do Senhor e do seu reino. E não do reino das trevas. A Bíblia diz que está lá na velha aliança, né? Mas eu vou dizer para você, lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Agora eu estou te falando na nova aliança. Na nova aliança, Jesus disse, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, Jesus estava falando que era para nós sermos da mesma forma como nosso Pai é. O Filho tem a característica do Pai. Como que nós vamos viver uma característica de um Pai que não é esse nosso Pai? A Cris está pedindo, Cris, a oração de quebra no reino espiritual é uma maldição lançada por um pai na vida de um filho? Sim, com certeza. Quebra sim. Na verdade, é importante o filho rejeitar, né, essa maldição. É importante o filho declarar essa maldição, rejeitando e abençoando o pai, viu? Abençoando o pai. Porque muitas vezes, é verdade, né? Às vezes os pais, as mães, eles não têm conhecimento da palavra e falam coisas que não deveriam. Então, nós lembramos, né, que, na verdade, precisamos abençoar os nossos pais, né? Se eles erraram conosco, não quer dizer que nós vamos errar com eles. Então, um filho pode rejeitar, sim, a maldição vinda de um pai e abençoar o seu pai, perdoar o seu pai por isso. Porque o pai falou do que não sabia, do que não tinha conhecimento. A Roberta está falando que ela já participou do Ministério de Teatro e eu lembro bem do dia que a sua carteira sumiu, Roberta. Eu me lembro. Nós estávamos numa ministração e a carteira da Roberta sumiu, né? Por quê? Porque realmente o Ministério de Teatro é um ministério muito forte. A Ana Cláudia está convidando todo mundo para vir fazer parte da Escola Bíblica Dominical, né? Porque realmente na Escola Bíblica Dominical a gente aprende muito, né? Porque é o momento da gente fazer pergunta. E aqui você pode fazer pergunta também. Olha, a Josi está falando que ela morava com a sua avó e ela foi fazer um feitiço e chamou ela foi junto. Ela não sabia o que estava sendo feito, por isso ela foi junto. Josi, deixa eu te falar.
você ora, peça perdão a Deus, né? Por aquele momento, você era criança, não sabia o que estava sendo feito, mas apesar disso você estava junto. Então, sabendo ou não sabendo, as cláusulas do contrato estão ali, né? Então você peça perdão ao Senhor, abençoe a sua avó, peça perdão ao Senhor pela sua vida, pela sua ignorância, e pede para o Senhor quebrar na sua vida todo aquele resquício, toda a consequência daquela atitude de feitiçaria naquele momento, tá? Porque Deus é maior do que todas as coisas. A gente crê assim e é assim que é, né? Porque o Senhor é maior do que tudo e Ele derruba todas essas muralhas justamente, né? E nós louvamos a Deus por cada um que está perguntando aí. É esse o objetivo do negócio, a gente estar aqui conversando. Como nós nos tornamos perfeitos, então? Fazendo a vontade de Deus, andando segundo a sua vontade. Se o próprio Jesus disse que é para nós sermos perfeitos como Deus é perfeito, e se nós precisamos ter a identidade do nosso Pai, eu não quero ter a identidade do anjo da morte, certo? Eu não quero. Por que eu vou ter a identidade do anjo da morte? Ah, mas o anjo da morte, ele dá muita coisa, né? Tem muita gente que serve porque ele dá. Realmente, ele dá. Mas ele sempre foi comerciante, tá? Ele sempre dá uma coisa, mas pede outra de volta, né? Aquilo que é de Deus é dom gratuito de Deus. É gratuito. Ele dá sem pedir nada em troca. Ah, mas você não tem que dar a sua vida? Mas é por amor à bondade dele. E não nos é pesado, né? No sentido de dar a nossa vida, é o nosso amor. Mas eu não sou escrava, né? Esses dias eu estava assistindo uma pregação, não sei que pregação que era. Ah, não consigo me lembrar. Mas mostrando como nós somos tão displicentes com Deus, né? Porque lá no reino das trevas, quem serve as entidades, né? Talvez você um dia já serviu, e não me importa, se você serve, não me importa, eu só estou mostrando a diferença. Muitas vezes o cristão, né, vamos dizer assim, ele acorda de madrugada para orar, ou fez um propósito para orar de madrugada, 3 horas da manhã. É duro acordar 3 horas da manhã, hein, gente? É duro. Para mim é muito difícil. Mas quando eu faço campanha de oração por algo muito sério, é 3 horas da manhã que eu acordo, né? Porque eu sei que é difícil para mim, então eu tenho que levantar, e tenho que orar, e tenho que acordar naquele momento. É uma forma de eu dizer ao Senhor que eu estou renunciando à minha vontade de dormir. Mas lá no reino das trevas, quando as pessoas servem outras entidades, outras religiões, se lá o Exu, o caboclo, sei lá quem for, né? Falar assim, não, você tem que estar debaixo da bananeira à 00:01. Não é nem meia-noite, nem 00:02. É 00:01. Não pode ser 1 minuto antes, não pode ser 1 minuto depois. Porque isso é uma escravidão, né? As pessoas ficam escravas. Elas precisam fazer isso. Então, nós não queremos viver na escravidão. O Senhor já nos libertou. Nos libertou para o reino do seu amor. É para isso que somos libertos, através do sacrifício de Jesus. Ele nos libertou para o seu reino de amor. Então, a palavra de Deus, lá em Gênesis 17:1, fala para Abraão como que Abraão poderia ser perfeito, né? Já que lá em Mateus fala que nós precisamos ser perfeitos, como o nosso Deus é perfeito. Então, lá também fala a respeito dessa perfeição. Lá em Gênesis 17:1, quando atingiu Abraão de 90 anos, olha lá, Abraão já era de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, para sermos perfeitos, nós temos que andar aonde? Na presença do Senhor, na vontade do Senhor, na palavra do Senhor. O pastor Lucinho Barreto, no ano passado, ele fez um vídeo cujo título é o Halloween que deu certo. E aí ele fala a respeito da reforma protestante, que na verdade aconteceu dia 31 de outubro, né? Uma reforma protestante, ou seja, quando Martim Lutero pregou as 98 teses lá nas portas da Catedral de Edimburgo, eu acho que lá na Alemanha. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem disso, né? De um acontecimento desse, e dão ênfase ao Halloween, né? A este Halloween. Porque muitas vezes as pessoas não querem, por exemplo, copiar o dia do Thanksgiving,
que é o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, que é um dia maravilhoso. É um dia que eles realmente se sentam em família, que eles comem, que eles celebram a presença do Senhor, dão gratidão a Deus pela sua provisão. É um dia de ação de graça. Por que aqui no Brasil não se faz o dia de ação de graça? Não, se copia o Halloween. Não se copia o dia de ação de graça, né? Então, a gente, normalmente, as pessoas querem copiar o que é ruim. Não querem copiar o que é bom. E nós temos que copiar o que é bom. Não temos que copiar o que é ruim. Então, a palavra de Deus diz que nesse período do Halloween, infelizmente, é uma das maiores épocas de sumiço de crianças, sabia? Apontam que nesse período 33,63% das vítimas que são desaparecidas são crianças e são adolescentes, infelizmente. Isso aí é reportagem da Gazeta Web do dia 25/5 do ano passado, tá? De 2020. Então, apesar de entender que o diabo, nosso adversário, trabalha por permissão de Deus, por permissão do Senhor, a Bíblia nos diz que nós não podemos invocar o seu nome ou buscar coisas que estão no seu reino, ou seja, no reino das trevas. Muitas pessoas, elas brincam com este assunto e depois ficam assombradas, né? Ficam no reino das sombras. Brincam com o reino das trevas. E depois que o reino das trevas começa a se manifestar, porque ele acha uma oportunidade, você está invocando, você está dando oportunidade para ele, então ele se manifesta, né? Eu não sei, e às vezes ele se manifesta sem o nosso entendimento. Vou te dar uma experiência que eu passei há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Eu ganhei de uma amiga uma sementinha que chamava olho de cabra. É uma sementinha vermelha e preto. Uma sementinha que tem aqui no Cerrado. Muitas sementinhas. E é uma semente muito linda. É uma semente pequenininha assim. E ela é colorida. Metade preta, metade vermelha. E eu não sabia onde colocar aquelas sementinhas. E eu comprei. Antigamente, quem comprava bastante coisa da Natura, lembra? Que tinha uns enfeitinhos de uma cumbuquinha de barro. Que vinha num pedestalzinho, que vinha dentro sabonete. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas há muito tempo atrás a Natura tinha. E eu tinha aquele pedestalzinho com aquele prato de barro, né? E eu não tinha onde colocar aquelas sementinhas, coloquei lá dentro daquele pratinho de barro e deixei em cima do balcão do meu escritório. E eu me lembro bem, há muitos anos atrás, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava estudando a respeito das seitas, estava estudando a respeito justamente disso, a respeito dessa questão de feitiçaria, porque eu sempre fui envolvida nesse negócio de libertação, não sei como que eu fui me envolver com esse negócio, eu sei que eu estou aqui até hoje, falando de libertação, e já estudava isso há muitos anos atrás, né? E comecei a estudar, estava no escritório, e lá no meu escritório eu tinha que passar por uma outra sala para entrar dentro da minha sala da casa. Meu escritório é dentro da minha casa, então eu saía do meu escritório, passava por uma outra sala, uma antessala, né? E onde estava aquele pratinho, com aquela cumbuquinha, com aquela semente. E quando eu passei, eu desliguei a luz do meu escritório, da minha sala, e passei ali naquele momento, naquela antessala, naquela sala que dava para a sala da minha casa de TV, eu passei. E eu arrepiei inteira. Sabe quando você arrepia? Que arrepia assim, até no último cabelinho, assim, do cabelo, da cabeça. E eu percebi que ali tinha uma presença maligna, ali naquele lugar. E eu passei e eu disse, mas eu não posso deixar esse negócio aqui dentro. Liguei a luz como se fosse adiantar, né, irmã? Ligar a luz. Mas eu liguei a luz. Eu liguei a luz e voltei. Quando eu voltei, aí você pensa num arrepio que eu tive. Aí sim eu arrepiei inteirinha. Porque eu percebi que ali havia uma presença maligna. Eu orei naquele momento, era umas 11 horas da noite, era uma quarta-feira, terça-feira, eu ia pregar era uma terça-feira. Eu ia pregar na quarta-feira no outro dia. No outro dia cedo eu levantei 6 horas da manhã e fui para o escritório. Quando eu cheguei no escritório, a cumbuquinha ainda estava lá. Cheguei lá no escritório, o Senhor falou assim para mim, olhe para o balcão. Foi claro, ele falou para mim. Eu sei quando Deus fala, porque Deus fala muito claro e muito direto comigo.
E ele falou assim, olha para o balcão. E eu olhei para o balcão. Quando eu olhei para o balcão, eu percebi que, na verdade, o formato, olha só, o formato como aquilo estava apresentado não agradava a Deus, mas agradava a demônios. Vocês pensam numa coisa dessa? Eu nem sabia de nada, eu nunca fui de nada, nunca tive envolvimento com nada. Mas o Senhor foi claro comigo e Ele disse, esse formato não me agrada. Agradou o reino das trevas. Então, o reino das trevas achou aquilo num formato familiar, entendeu? De certo, eles pedem isso, né? De alguma forma, lá para os seus seguidores, e eu não sabia. Então, eu sem saber, eu coloquei num formato que lhes era agradável. E aí, quando eu percebi isso, no outro dia cedo, eu tirei aquelas sementinhas na hora, levei aquela cumbuquinha de barro lá fora e joguei aquela cumbuquinha de barro no chão. Você pensa que aquela cumbuquinha quebrou? Uma cumbuca de barro, o Luciano não quebrou. Eu tive que orar para que quebrasse. Eu tive que orar, eu falei, Senhor, agora eu determino que isso quebre, para honra e glória do teu nome, não quero mais isso na minha casa. Não é o fato de quem eu comprei, de quem que era, quem fabricou, não era nada disso. Mas, na verdade, ó, a Lu tá falando aqui. Um pouco de barro, o demônio costuma usar muito barro para holocaustos para ele. Então ele aceita muito holocaustos no barro, em vasilhas de barro. Inclusive, até assim, por eu saber disso, eu tenho um certo receio com panela, não gosto de panela de barro. Depende, não tem nada a ver, mas eu não gosto. Uhum. E aí, aquelas sementinhas, o pessoal aí, as tradições diz que colocado naquilo serve para chamar dinheiro. Ah, olha, a Luciana tá me contando agora. Eu nem tô sabendo. Ela tá falando, talvez você não tá ouvindo, mas ela tá falando que lá, naquela invocação, né, o povo que é misturado com isso, ela tem um pouco mais de entendimento. Ela diz que coloca aquela sementinha no barro para chamar dinheiro. Eles fazem isso, né? E eu não sabia. O altarzinho, né? Tava tipo o altarzinho para chamar o dinheiro. Então foi dedicado, praticamente é uma dedicação ao demônio. Exato. Foi exatamente isso que o Senhor falou para mim. Que era um formato que Deus não se agradava. E eu nem sabia daquilo, eu não tinha nem noção, estou sabendo agora, porque a Luciana falou que, na verdade, o reino das trevas gosta muito de panela, de prato de barro. E as oferendas colocadas no barro. E como tinha um pezinho de ferro, ela virou um altar, entendeu? Virou um altarzinho. Eu não sabia. Então, às vezes, não é pelo fato da gente não saber que você não invoca. Aquele dia, eu percebi exatamente a presença maligna dentro da minha casa. E eu precisei orar. Eu orei à noite, eu fui dormir, eu fiquei mais tranquila. Mas no outro dia, o Senhor falou para mim que eu tinha que tomar uma atitude em relação àquilo. Então, quando nós olhamos para as coisas do Halloween, que nós estamos falando de Halloween, nós estamos falando de coisas que muitas vezes as pessoas fazem, né? E acham que são apenas brincadeiras. E estão invocando o reino das trevas, trazendo para dentro de si, trazendo para dentro dos seus filhos, trazendo para dentro da sua casa, né? E falam que é apenas uma festa, mas não é uma festa. Nós temos que estar atentos à vontade de Deus e sermos perfeitos, como o Pai pediu para nós que fôssemos perfeitos. Então, a Bíblia diz lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, estou quase terminando, tá? Aqui ele fala justamente assim: portanto, se depois de vocês terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu um certo adágio, um certo ditado que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao espojadouro, ao lamaçal. Então, quem conhece a Deus, quem conhece a Cristo, não pode ficar se envolvendo com o reino das trevas.
né? Algum tempo atrás, eu vou contar, gente, vou contar. Algum tempo atrás, aqui, eu não estou falando assim que nós não erramos, eu estou falando da gente errado, estou falando da minha casa, estou falando da minha igreja, estou falando. Vou falar de mim, eu falo de mim também. Há um tempo atrás, acontecia aqui alguns cultos temáticos, né? E eu falo isso com muito temor. Cultos temáticos. E eu me incomodava muito com aquilo. Me incomodava porque eu via pessoas vestidas de todo quanto era coisa num culto temático. E eu orei por 3 ou 4 meses para que eu sentasse com a liderança e falasse, gente, tá errado isso. Tá errado por quê? Porque a pessoa, você coloca num culto temático, nem todo mundo vai se vestir de Rebeca, de Sara, de Abraão. Vai se vestir de coisa ruim, né? De coisa que não presta. Vai se vestir de coisa que não é bom. E aí, isso acaba vindo para a pessoa, entendeu? Sem a pessoa saber. A pessoa não sabe de nada disso. Não tem obrigação de saber. Mas tem a condição, que a palavra de Deus diz que o povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Então, se você não quer destruição, você tem que procurar conhecimento. A verdade nos liberta, né? A verdade me libertou. Me liberta todo dia. Eu busco a verdade todo dia. Eu ando pela verdade, eu clamo pela verdade. Eu quero conhecer o fundamento de toda a nossa fé. Eu busco isso. Eu quero conhecer a verdade para não me deixar envolver por doutrinas humanas, por doutrinas erradas, seja elas quem for. E aí, a gente percebeu que isso estava errado e parou. Então, quer dizer, precisa perceber e parar. Aquele que errou, eu errei. Eu já estou falando aqui que eu errei no passado. Eu pedi perdão e parei, né? A gente precisa pedir perdão e parar. Não adianta pedir perdão e continuar. Não adianta pedir perdão e continuar mentindo. Pedir perdão e continuar adulterando, prostituindo, roubando. A gente precisa pedir perdão e parar, mudar de vida. É isso que o Senhor quer de nós. Como que uma pessoa que conheceu a verdade vai voltar a invocar o reino das trevas? Tá errado. Tá errado. Não tem A nem B. Não tem. Infelizmente, eu falo assim, a verdade, né? Cada um vai fazer o que quer. Eu estou aqui só para multiplicar a verdade. Não estou aqui para julgar ninguém. Não estou aqui para falar de ninguém. Não estou aqui para dizer o que você tem que falar, fazer. Não estou nada. Eu só estou compartilhando a minha experiência e aquilo que a gente conhece, né? Então, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27 assim: porque se vivermos deliberadamente no pecado, viver deliberadamente é você conhecendo, irmã Carla, que aquilo está errado e fazer aquilo por vontade própria. Então, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para nós. Pelo contrário, há uma expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Estou lendo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Se a gente erra deliberadamente, o que vai esperar de nós? Se a gente erra porque quer. Então, conhecendo a verdade, não podemos fechar os olhos às orientações do Espírito a João lá na ilha de Pátimos. Lá em Apocalipse 21, versículo 8, ele fala assim: portanto, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Gente, é a palavra que está falando, eu não estou falando nada. Eu só estou lendo a palavra. A palavra de Deus não pode ser escolhida. As pessoas normalmente gostam de escolher. Isso eu sirvo, isso eu não sirvo, isso eu acho, isso eu não acho, isso eu acredito, isso eu não acredito. A gente começa a olhar a palavra de Deus e seletivar a palavra de Deus. Se é que de fato a palavra de Deus diz lá em Efésios 4, 21, eu vou terminar por aqui. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus,
No sentido quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A gente dá lugar para o diabo. Então, Paulo está escrevendo aos Efésios aqui, não deem lugar ao diabo. Como é que o diabo vai ter lugar? Quando a gente peca. Ele fala assim, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se você ficar irado, você toma uma atitude logo para você não ter essa ira controlando você. Porque quando a ira nos controla, a gente não deixa de ter sentimento, irmã. Eu tenho vontade de bater em gente de vez em quando. Eu tenho. Você não tem? Você tem? Eu tenho. Você tem, né? Tenho vontade de bater. Eu tenho vontade de pegar a cabeça assim e bater, ó. Eu tenho vontade de amassar, de socar às vezes. Mas eu preciso me controlar. Isso é irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque eu posso até mirar, mas eu não posso pecar. Não posso deixar essa ira me controlar. Eu tenho o sentimento que eu tenho. Mas se você sentiu, já pecou. Eu já pequei mesmo. Mas sou pecadora mesmo. Eu sei que eu sou pecadora. Mas eu peco pelo meu sentimento. Eu não posso pecar pela minha atitude. E a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Quando eu peco deliberadamente, eu estou dando lugar ao diabo. Então, quando nós estamos comemorando uma festa pagã, dizendo que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, que falou que não é para se contaminar com as coisas de feitiçaria, coisas pagãs, coisas das culturas das terras. Ele fala, não é para se contaminar, não vai onde ele está, não vai onde ele, não vai buscar ele. Está falando, vocês são diferentes, eu quero vocês diferentes. Aí, a gente fala que é de Deus, e vai lá e faz tudo que o reino das trevas faz. Você pode fazer o que você quiser, mas o que você não pode é dizer que isso é legal. Entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Você não pode dizer que isso pode para todo mundo e defender isso como se fosse uma coisa legal. Cada um faz o que quer da sua vida, né? Mas a gente não pode achar que isso, mas isso é só uma brincadeira. Bom, cada um tem o seu pensamento. Eu já falei o meu. Porque invocar forças e poderes que são maiores do que nós é perigoso, porque eles são maiores do que nós. A Bíblia diz que os anjos eles foram criados maiores do que os homens, certo? Lá no Salmo 8 fala isso. Então você invoca um anjo que é mais poderoso do que você, rompe uma aliança com Deus. Aí quando ele vem, você começa a clamar a Deus pela misericórdia de Deus, porque você chamou ele, você chamou, você clamou, você brincou, você fez de tudo. Aí ele vem. Você não chamou? Não deu autoridade? Não deu legalidade? Chama, ele vem. Ele vem. Se chamar, ele vem, tá? Então não chama, porque senão depois você não vai aguentar ele na sua casa, não. Vai chamar alguém lá, o pastor Cláudio, para mandar ele embora. Então eu quero falar isso para vocês hoje, né? Que a gente tem, a Andréia Mello também está conosco, a Caroline Almeida também está conosco, e a Vera Bueno também está conosco, eu já falei, né? Então, a gente tem que ter a nossa vida reta para com Deus. Você é de Deus? E olha lá quem você chama, porque senão vai fazer que nem aconteceu com os filhos aqui, né? Os filhos de Seva, né? Chega lá e ainda vai apanhar. Chama, toma uma surra. Né, toma uma surra, sai envergonhado. Por quê? Porque chamou. Chamou, vem. Né? Se chamar a presença de Deus, ele vem. Se chamar a presença das trevas, ela vem. Por quê? Porque você está chamando. A gente serve a quem quer. Você pode servir a quem você quiser. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Então não chama, não anda na presença, não anda fazendo o que as trevas fazem. Fica melhor para você, sua vida fica melhor, entendeu? Porque eu já tive muitas experiências ruins, não experiências boas.
tive experiências ruins com o reino das trevas, antes de eu conhecer a verdade. Então, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, né? Eu estou aqui para dar minha experiência, para que você possa viver uma vida de retidão para com Deus e usufruindo da bondade, da proteção e da ordem que o Senhor dá aos seus anjos ao nosso respeito. É isso que eu quero. Senhor, dá ordem aos teus anjos. Nem a eles a gente não é para dar ordem. A Bíblia diz que é para o Senhor dar ordem aos seus anjos. Não é para você dar ordem para anjo nenhum. Sabe por quê? Porque a gente não tem essa autoridade para dar ordem para anjo nenhum. Eles são maiores do que nós. Como é que a gente vai dar ordem para eles? O menor não dá ordem para o maior, não. Apesar que hoje em dia as crianças estão assim, né? Elas querem dar ordem na casa, né? Elas que mandam no pai, na mãe, na avó, no tio, na tia. Não pode ser assim. O maior que dá ordem para o menor. A gente ora ao Senhor pela misericórdia dele e ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Amém? E assim nós estamos encerrando a nossa reunião de hoje, falando sobre Halloween. Foi uma bênção estar aqui com vocês, né? Foi uma bênção estar aí junto com vocês aqui junto conosco, participando conosco. E se tiverem alguma pergunta, joga aí ou entra comigo diretamente no meu Facebook. Você pode mandar um messenger lá para mim, Cristine Bernini, tá? Você pode entrar lá, faça a sua pergunta que eu vou lá estar respondendo conforme aquilo que eu sei, ajudando nessa condição e nessa questão espiritual aí dentro da área da libertação. Vamos orar? Nós vamos orar pelos caminhoneiros, vamos orar pelos aqueles que participaram conosco. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez, que Deus os abençoe. E vamos orar para a gente encerrar. Vamos levantar, colocar em pé, se puderem? Senhor querido, nós te louvamos pela tua palavra, nós te exaltamos, porque o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. O Senhor é um Deus que não tem tempo. Para ti não existe ontem, não existe hoje, não existe amanhã. O tempo para ti foi algo que o Senhor criou para nós, para os homens, não para o Senhor. Então, Pai, para ti nesse momento, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Eu oro pelos caminhoneiros, eu oro, Senhor, pelas famílias que estão em trânsito, Senhor, nas estradas, pela Mônica, pelos filhos. Eu oro, Senhor, pela família daqueles que pediram oração, pelas suas vidas, pelas suas famílias. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja conosco neste dia, nos abençoando, Senhor, neste final de semana, no início de uma nova semana. Que nós possamos estar, Senhor, firmes e firmados na tua palavra, olhando, Senhor, para ti, olhando, Senhor, para aquele, ó Deus, que nos dá ordem, aquele que nos dá, Senhor, a tua graça, aquele que nos dá, Senhor, tudo aquilo que precisamos. Que nós sejamos, Senhor, como servos que olham para as mãos dos seus senhores. Assim sejamos nós, Senhor, ovelhas do teu pasto, povo da tua mão. Eu te peço, Senhor, nesse momento, abençoa aqueles que estiveram conosco na live, aqueles que vão assistir posteriormente. Abençoa, Senhor, aquelas que estiveram comigo aqui. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante, Senhor, do teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto para nós, Senhor, e nos dê da tua shalom, da tua paz, Senhor, da tua graça e da tua unção. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua participação e a vocês que estiverem aqui conosco. Vou encerrar. Um beijo a todos vocês e até na próxima sexta-feira, se Deus quiser.